Todas as áreas são importantes numa rede de lojas, sem dúvida nenhuma. Só que vamos combinar uma coisa? São essas 3 áreas que fazem o negócio acontecer. Planejar para uma rede de lojas não é sobre amanhã ou mês que vem. Planejamento é sobre as principais partes de um planejamento estratégico de uma rede de lojas que quer faturar o próximo milhão em 2024 são, primeiro, para mim a melhor estratégia para manter um ritmo de crescimento em 2024, mês após mês, inclusive aqueles meses considerados difíceis, é você implementar Preparado para faturar o próximo milhão em 2024? Bom, se você já tem um plano estratégico para 2024, você precisa assistir esse podcast para fazer uma revisão importante de alguns pontos fundamentais. Agora, se você não tem um plano ainda para 2024, olha, papel e caneta na mão, porque hoje vai ser faca na caveira, vai ser prático e a gente vai aqui tratar dos pontos essenciais para o seu planejamento estratégico 2024. Seja bem-vindo ao podcast Rede Milionária, eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E bora fazer um 2024 de recorde de vendas, Amandinha. Com certeza, esse sempre será o nosso intuito aqui na Rede Milionária. Fazer redes de loja faturar o próximo milhão. Falando nisso, já aproveita e se inscreve aqui nesse canal. Tem um botão aqui embaixo chamado inscrever-se. Você vai clicar nesse botão. Tem uma sinetinha aqui embaixo, você vai tocar na sinetinha. Por quê? Quando você se inscreve no canal e toca na sineta, quando a gente publica um podcast novo, quando a gente entra ao vivo aqui no YouTube, quando a gente compartilha um conteúdo novo, você fica sabendo antes. Fechado? Você pode assistir antes e assim, claro, faturar o próximo milhão antes. Lembrando também que você pode ouvir esse podcast no Spotify. Então, se você quiser aproveitar aquele tempo de esteira, aquele tempo de estrada, aquele tempo no avião, aquele tempo em viagem, você pode também ouvir o podcast. É só buscar lá no Spotify por Rede Milionária. Ou também buscar aqui embaixo no link desse vídeo no YouTube, o link direto para o nosso Spotify. Ah, claro. Já deixa um like aí, dá uma moralzinha aí, deixa um like, mostrando que você gostou desse tema, mostrando que você gosta desse podcast, o único podcast para donos de rede de loja do Brasil. Exatamente. Bora falar de 2024, meu Deus, já estamos em 2024. Meu, como esse ano voou, né? Não, sério, todos os anos passam rápido, mas esse eu acho que foi o mais rápido da vida. E eu acho que a nossa noção de tempo está mudando muito, né? Como a gente tem uma comunicação muito imediata, ferramentas de comunicação imediata, né? A resposta é muito rápida, você posta, já tem uma comunicação, você manda uma mensagem de WhatsApp, já tem uma resposta, você tem automações, né? Quer dizer, você começa a conversar ali, automaticamente um robô já te responde. A nossa noção do que é rápido, do que é devagar, mudou Sim. completamente. Né? Então, isso faz com que o tempo acelere, né? A nossa vida acelere. Nos resta, óbvio, aproveitar melhor cada minuto, né? E cada empresária que nos assiste também nos resta ter um bom plano para fazer o melhor uso do tempo possível em 2024, para que você consiga colocar a sua energia, o seu tempo, sua atenção naquelas atividades que vão vão faturar o próximo milhão, vão provocar o próximo milhão e também tenha tempo para a família, tenha tempo para o lazer, tenha tempo para tirar boas férias, tenha tempo para curtir aqueles momentos com os filhos, com as pessoas que você ama. Afinal de contas, é isso que dá significado, alegria, motivação para a vida, né, Amanda? E o intuito e o objetivo exatamente desse podcast é que eles planejem o próximo ano deles para ter mais tempo para eles mesmos. Exatamente. Dino, sempre que você fala sobre planejamento, você repete o conselho. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Explica pra gente. Bom, uma coisa é fato, né? Nenhum dono de rede de loja planeja fracassar, mas muitos fracassam por não planejar. No Brasil, a gente não tem muito a cultura de planejamento, né? A gente tem uma cultura de fazejamento. A gente vai fazendo e vai vendo no que dá. O problema é que quando você não planeja, você não se prepara para situações adversas. O planejamento ele não tem a ver com o futuro. Planejar para uma rede de lojas não é sobre amanhã ou mês que vem. Planejamento é sobre as ações do presente, as decisões do presente que vão impactar no futuro, que vão moldar o meu futuro. Então veja bem, o resultado que uma rede de lojas vai ter no dia 31 de dezembro de 2024 depende das decisões e das ações de agora, desses dias de hoje. Por quê? A depender do resultado que você quer ter lá no dia 31 de janeiro, você vai ter que contratar mais ou menos pessoas, você vai ter que comprar um pouco menos de umas linhas e um pouco mais de outras,
Você vai ter que mudar algumas campanhas de marketing, você vai ter que talvez reformar uma outra loja, você vai ter que desligar uma outra pessoa que se tornou ao longo do tempo improdutiva ou não aderente à cultura. Você vai ter que trazer pessoas novas, que tragam novos talentos, novas competências para a empresa. Todas as decisões que eu estou tomando agora, todas as ações que eu estou fazendo agora, elas vão construir o resultado do ano que vem. Então, planejamento nunca é sobre o futuro. Planejamento é sobre o sim, desejo lá no futuro, mas que eu vou tomar ações, que eu vou tomar decisões, que eu vou fazer mudanças hoje. Né? E a gente não tem muito uma cultura de planejar. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Exatamente para oferecer uma visão, um ponto de vista e oferecer um caminho usado por redes milionárias, porque eu não conheço nenhuma rede de lojas que cresceu muito, que se tornou uma rede de referência sem planejamento. Ela pode ter começado sem planejamento, é natural. É natural que negócios no Brasil comecem sem um planejamento. Agora, não é natural e não é nem um pouco comum que negócios ganhem um certo tamanho, ganhem uma certa relevância e não passem a ter planejamento. Né? Porque a partir de um momento que você está falando de uma rede, você está falando de muitos recursos. Sim. De qualquer erro é muito caro. Você está falando de qualquer movimento mal feito reflete na vida de muitas pessoas e reflete em custos muito altos. Então não dá para errar. Um planejamento impede que você erre? Não, não impede, mas diminui enormemente as suas chances de erro. Por quê? Porque você se previne e você também cria planos de contingência. Quer dizer, se isso aqui der errado, o que a gente pode fazer? Se isso aqui não funcionar, qual é o plano B? Se isso aqui não dá o resultado que a gente espera, o que a gente vai fazer? É isso que a gente faz em planejamento. A gente desenha cenários e se prepara para cenários pessimistas e também cenários otimistas. Muito bom. E quais são as principais partes de um planejamento estratégico que uma rede de lojas precisa ter? As principais partes de um planejamento estratégico de uma rede de lojas que quer faturar o próximo milhão em 2024 são, primeiro, meta 1, 2 e 3, que é uma meta pessimista, uma meta conservadora e uma meta otimista. Essas metas, elas são direcionadoras do crescimento. Elas que vão determinar o tom do crescimento do ano e vão puxar todo o resto das ações do ano. Por que 3 metas? Porque ao longo do ano você vai poder navegar por essas metas. Haverá meses que você vai poder puxar muito mais e até uma meta otimista. Haverá meses um pouco mais difíceis, talvez você vai ter que ser ali mais conservador. Né? Você pode enfrentar um ou outro mês de dificuldade, seja pelo mercado externo, seja por dificuldades internas da empresa, como desabastecimento ou perda de alguma liderança importante e que você tem que readequar a meta para uma pessimista. A questão é, você precisa ter as 3 metas. E essas 3 metas, elas vão puxar o pilar número 2 do planejamento estratégico, que é o planejamento de compras e financeiro. Porque você vai precisar de um planejamento orçamentário para aquelas 3 metas. Para eu faturar o próximo milhão, quanto a mais eu preciso ter de estoque? Para eu faturar o próximo milhão, quanto a mais eu preciso ter de investimentos? Para eu faturar o próximo milhão, quanto a mais de marketing eu preciso fazer? Ou se eu vou abrir uma loja nova ou não, se eu vou ampliar uma loja ou reformar. Tudo isso custa, né? E o custar, ele vai precisar estar ali no planejamento financeiro, no planejamento orçamentário. O terceiro pilar é o pilar de recursos humanos e tecnológicos. Quais são as competências que eu preciso desenvolver na minha equipe para faturar o próximo milhão e quais são as novas pessoas que eu preciso trazer. Talvez eu precise colocar um vendedor a mais em algumas lojas, talvez eu precise de um supervisor de vendas para correr mais lojas, talvez eu precise de um gestor de marketing, de um diretor de compras, né? De uma pessoa de RH mais competente, ou seja, que tipo de pessoas que eu preciso trazer para faturar o próximo milhão? Né? Isso também está no orçamentário, porque isso também vai ter um custo. E também tecnologias. Será que eu preciso de um CRM para me ajudar a melhorar o relacionamento com o cliente? Será que eu preciso melhorar o sistema de vendas para ser mais ágil, para trazer mais informação para o vendedor, para estar na palma da mão? Né? Então, tem a ver também com pessoas e tecnologias. O quarto pilar é o mercado e clientes, ou seja, quanto de mercado eu preciso crescer? Quanto de mercado do concorrente eu vou abocanhar? O que eu estou disposto a fazer para tomar clientes do concorrente, para fazer uma oferta mais interessante, mais atrativa? Quanto eu quero, no meu cliente atual, crescer no ticket médio, no produto por atendimento, na recompra, né? Quer dizer, sabendo aí do meu ticket médio, sabendo do tempo que em média o meu cliente demora para voltar a comprar, quais são as ações que eu vou fazer para fazer esse cliente voltar com mais frequência no meu negócio e crescer na carteira do meu cliente? E o quinto pilar, claro, é o que eu chamo
chamo de calendário milionário, né, que é a principal ferramenta da metodologia Rede Milionária. Um plano detalhado de marketing e vendas que a gente vai implementar para gerar movimento de clientes novos, atração de clientes antigos para que eles voltem e ativação do time de vendas. Ou seja, a minha programação para que dia após dia, semana após semana, mês após mês, eu tenha as ações que vão provocar o movimento que vai me levar para a meta 1, 2 e 3, preferencialmente a meta 3. Esses são os 5 principais pilares de um planejamento estratégico para o ano que vem. E você acha que ainda é útil, hoje em dia, planejar o ano todo, mesmo com um mercado tão dinâmico, com tantas mudanças e imprevisibilidade? Olha, sem dúvida, quando a gente faz um planejamento, a gente está olhando para um ano todo. Mas a gente está fazendo um planejamento em 3 cenários. Um cenário pessimista, que é um cenário de baixíssimo crescimento. Um cenário conservador, que é um cenário de um crescimento mediano, né? E um cenário otimista, que é um cenário de um crescimento muito mais satisfatório, mas também mais desafiador. Eu penso que sim, a gente deve planejar um ano, porque a gente tem que tomar decisões pensando em pelo menos 12 meses. Você não vai fechar um acordo comercial com, por exemplo, com uma máquina de cartão de crédito, um novo acordo, pensando em 2, 3 meses. Você vai pensar no ano. Você não vai comprar um software novo pensando em 2, 3 meses. Você vai comprar um software novo pensando em 5, 6 anos. Você não vai fazer uma reforma de loja pensando em 2 ou 3 meses. Você vai pensar em 5 anos. Ou seja, se você toma decisões baseadas em 2, 3, 4, 5 anos, por que o teu planejamento estratégico não vai ser de pelo menos um ano? Eu preciso enxergar um ano. Eu preciso olhar para os números macro do ano. Para eu sentar com um fornecedor, por exemplo, como fez a arquitetura do sono, e apresentar um plano de compras do ano, com uma perspectiva de compras para o ano, para poder espremer esse fornecedor e conseguir uma margem melhor. Por exemplo, arquitetura do sono, usando o calendário milionário. Casando com o plano de compras que a gente faz na Rede Milionária, conseguiu esse ano passado, com um fornecedor só, ganhar 250 mil a mais de lucro líquido. Por quê? Porque ela ganhou na margem esse dinheiro. Ela travou o valor de venda do produto e ela ganhou na margem 250 mil a mais com um fornecedor só, direto para o resultado da empresa, direto para o lucro da empresa. Por quê? Porque ela tinha um plano para um ano. Então, quando você tem um plano para um ano, você consegue conversar de alto nível com os fornecedores. Você consegue ter negociações muito melhores com os fornecedores. E outra coisa, nenhum plano ele é perfeito, ele vai sendo revisado de tempo em tempo. Né? Então, se alguma coisa não está funcionando, você vai lá e ajusta ao longo do ano. Né? Não é um contrato ali de sangue, né? Não é um casamento ali que você... Até casamento você pode desfazer, não é desejável, mas até casamento pode desfazer, né? Quem dirá um planejamento, você pode ir lá e ajustar ele ao longo do ano para que ele se adeque a possíveis mudanças. Por exemplo, ninguém poderia imaginar que alguns anos atrás a gente teria uma pandemia que pararia o mundo. Exatamente. Não havia planejamento estratégico que realizasse esse tipo de previsão, né? Então, esse é o tipo de coisa que precisou fazer com que a gente revisasse os planejamentos das empresas. Logo, haverá, né, Deus nos livre de passar por outro momento como aquele, mas haverá imprevisibilidades que não estarão descritas no plano. Sim. E que a gente vai precisar se adaptar. E quem você acha que deve participar do planejamento estratégico de uma rede de lojas? Todas as áreas são importantes numa rede de lojas, sem dúvida nenhuma. Só que vamos combinar uma coisa? São essas 3 áreas que fazem o negócio acontecer. As demais áreas são áreas de suporte. Tá? Quer dizer, você tirou compra, não tem produto para vender. Você tirou venda, não entra dinheiro. Você tirou marketing, não tem movimento, não tem cliente. E aí, como é que você faz? Então essas 3 áreas, compra, marketing e vendas, são as mais fundamentais para fazer uma rede de loja faturar o próximo milhão. Elas têm que estar na mesa por 2 motivos simples. Primeiro, para que o plano contemple a visão das lideranças dessas áreas. Então não dá para ter um bom planejamento estratégico sem a opinião da pessoa de marketing. Não dá para ter um bom planejamento estratégico sem a opinião do líder de vendas, né, que traz a visão da loja, que traz o chão de loja para a mesa. Não dá para ter um bom plano estratégico para uma rede de lojas sem ter a visão e a opinião do líder de compras ou dos líderes de compras. Então, essas pessoas são fundamentais porque cada uma à sua maneira vai trazer a sua perspectiva, a sua visão, mas também as suas problemáticas, as suas dificuldades para a mesa, para que esse plano seja um plano possível de ser implementado. O segundo motivo, né, o primeiro é então uma inteligência coletiva, né? É o que a gente chama de mastermind. Já parou para pensar nisso? O que é o mastermind? Mastermind, o conceito de mastermind é a mente superior. Quando você reúne várias pessoas ao redor de uma mesa e coloca lá um problema. O nosso problema é como é que a gente vai crescer 30% ano que vem. Esse é o problema, beleza?
Por exemplo, imagina que a gente está fazendo planejamento de uma rede de loja. Problema, tem que crescer 30% no ano que vem, ou 25%, ou 20%, tá bom. Essas mentes juntas, somadas, com o intuito de resolver esse problema, criam uma mente superior, chamada Mastermind. Né? Ou seja, elas entregam, colocam à disposição do problema a sua inteligência, a sua expertise, a sua boa vontade, a sua intenção, né? a sua experiência para resolver aquele problema. E a troca de ideias, o debate ali naquela mesa, faz com que nasçam ideias poderosas. E essas ideias a gente chama de planejamento estratégico, a gente coloca ali na mesa, no plano, essas ideias. Né? Então é muito importante ter essas áreas. O segundo grande motivo é para comprometer as pessoas. Porque lá no meio do ano, quando o cara de vendas fala, o ano tá difícil, peraí, mas a gente que desenhou isso juntos. Agora é hora de você entregar. O que você pediu pra gente lá no planejamento, a gente deu. Agora é hora de você entregar. Sim. Eu não sabia. Como assim não sabia? Você participou do planejamento estratégico. Você botou a sua mão lá. Você colocou a sua assinatura lá. Agora é hora de entregar. Então, buscar inteligência coletiva, mas também buscar o comprometimento das áreas-chave da empresa. Massa. E você falou há pouco, né, que não tem problema esse planejamento ser ajustado com o tempo, né? Se não estiver dando certo, ser feito mudanças. Você acha que de quanto em quanto tempo precisa ser revisado o planejamento? A cada 100 dias. Planejamento de uma rede de lojas precisa de uma revisão em média a cada 100 dias ou trimestralmente, né? Ou seja, fechamentos de trimestre. Então lá no início de abril, você fecha o primeiro trimestre, você faz uma avaliação. Depois, no início de julho, você faz uma avaliação do segundo trimestre e do primeiro semestre. É legal ali aquele corte, né? Depois, início de outubro, você faz aquele corte do terceiro trimestre. Então, de 3 em 3 meses, você faz essa avaliação. E essa avaliação é muito simples. O que é que está funcionando, o que não está. Daquilo que está funcionando, o que a gente pode incrementar? Exemplo, tem uma campanha de marketing que está funcionando muito. Vamos colocar mais dinheiro nela? Vamos divulgar mais ela? Vamos ampliar ela? Tem aqui um software que a gente ia implementar, por que não deu certo? E aí, vamos voltar para o antigo? Vamos buscar um concorrente? Vamos buscar ali uma alteração? O que não está funcionando? Né? De 20 lojas, você tem 12 que estão crescendo, você tem 6 que estão empatando, você tem 2 que estão vendendo menos que o anterior. O que não está funcionando nessas lojas? Eu tenho que mexer com a liderança, eu tenho que fazer campanhas de marketing específicas para elas, eu tenho que reajustar metas, que a gente foi muito duro ali com as metas, será que a gente não errou na mão? Ou seja, eu preciso entender de 3 em 3 meses o que está e o que não está funcionando e ajustar o meu plano. Existe uma máxima que fala que o terreno é sempre mais preciso que o mapa. Né? Então, de fato né? O terreno é mais preciso que o mapa. Quando eu vou navegar, o mapa ele é minha referência, mas o terreno, a vida real, ela é mais precisa. Então eu vou precisar de ajustes. E o que acontece com uma rede de lojas que não usa um planejamento estratégico? Uma rede de lojas que não tem um planejamento estratégico agora para 2024, basicamente vai ter muito esforço, muito desgaste, muita energia, líderes extremamente sobrecarregados, líderes lidando com conflito o tempo todo sem respiro, prejuízos ocasionados por excesso de mercadoria, prejuízos ocasionados por funcionários pouco produtivos, donos com uma sensação de incêndio a todo momento, tomada de decisão uma atrás da outra. A pessoa não pode, o dono não consegue sair do negócio porque o WhatsApp fica explodindo, porque as pessoas ficam perguntando o tempo todo o que fazer. Donos que não conseguem sair para fazer uma coleção, para fazer uma feira, para visitar um fornecedor, porque se sai 2, 3 dias da loja, parece que o mundo vai desabar. Donos que não conseguem sair e participar de um evento de varejo, de uma imersão de 2, 3 dias, estudar, se melhorar, porque não pode sair do negócio. Donos que não veem os seus filhos quase, não conseguem pegar na escola, não conseguem acompanhar, fazer uma tarefa, chega em casa, a família já está dormindo. Gerentes estressadíssimos pedindo conta, porque não aguenta a pressão da empresa. Tudo isso é reflexo de empresas que não têm planejamento estratégico. Por quê? Porque falta uma direção clara. Por isso que a gente costuma dizer que numa rede de lojas não adianta esforço sem direção. Não é sobre trabalhar mais. Não é sobre o dono, a dona trabalhar ainda mais do que trabalha. Ao contrário, até trabalhar um pouco menos. Porque é a organização vinda do planejamento estratégico que vai dar para um dono ou para a dona de uma rede de lojas mais tempo livre,
mais tempo de qualidade com a sua equipe, mais foco naquelas ações que só ele pode fazer, mas que são provedoras de crescimento. É como se a gente começasse a inverter uma lógica. 80% do tempo de um dono de uma rede de loja, de forma geral no Brasil, é tomado por atividades de baixo valor agregado, atividades chamadas operacionais. Aquelas que ele até gosta de fazer, tem prazer, mas que outras pessoas poderiam fazer. Já cuidar do crescimento, planejar como vai faturar o próximo milhão, acompanhar os indicadores, desenvolver suas lideranças, visitar concorrente, visitar fornecedor, prospectar novos mercados, são coisas que basicamente são os donos que têm que fazer. E muitas vezes, essas atividades de alto valor agregado, essas atividades que provocam o próximo milhão, ele fala, eu não tenho tempo para fazer isso. Por quê? Porque está preso ao operacional. Não estou falando aqui para parar de fazer operacional. Estou falando para que, utilizando o plano certo, o plano 2024, você consegue começar a inverter essa lógica. Ao invés de fazer 80% do tempo no operacional e 20% no estratégico, até menos, você ir costurando uma rotina em que você aos poucos vai invertendo isso. E gasta 80% do seu tempo na estratégia de crescimento e 20% no operacional. 80% do tempo pensando no crescimento e fazendo as pessoas fazer o seu crescimento. E 20% na parte operacional, fazendo algumas coisas importantes que ele tem que fazer, claro, como dono. Inclusive, muitos lojistas que querem vender mais, né, eles costumam dizer que não tem tempo para participar até mesmo de uma masterclass gratuita, né? Que vai ajudar a vender mais, inclusive. Exatamente. Né? O que você diria para eles, por exemplo? Bom, para quem me diz assim, ó, não tenho tempo para um mês inteiro, na realidade de 30 dias, não tenho tempo para parar, por exemplo, 3 noites ali, para participar de uma hora e pouquinho de uma masterclass, que vai te ajudar a vender o próximo milhão. Né? Se você não tem tempo para isso, se você não tem tempo para parar e fazer uma mentoria 2 vezes por mês, se você não tem tempo para parar e fazer um curso de aperfeiçoamento, uma atualização no varejo, me parece que tem algo muito errado com a sua prioridade, né? Porque, para mim, Amanda, tempo é sempre reflexo do que é prioridade. Tô sem tempo, tô sem 1 minuto na minha agenda. Beleza, seu filho fica doente. Acabou. Você larga o que tiver que largar para ir no médico, para levar um menino no hospital. Você não falou que você não tinha tempo? Não, sua prioridade mudou. Claro, eu estou indo aqui a um extremo, né? Sim. Extremo. Mas é assim mesmo. Não existe falta de tempo. Existem prioridades erradas. É óbvio, né? Um empresário tem aí uma disputa pelos seus minutos. E a vida é muito dura, né? Porque a vida dá as mesmas 24 horas para o homem mais poderoso do mundo, o presidente americano, né? E para o mendigo que está na rua. Os dois têm as mesmas 24 horas. Né? Agora, o desafio que a gente tem como empresário é sempre qual é a nossa prioridade dentro das 24 horas. Onde a gente vai gastar o nosso tempo. Na verdade, tão importante quanto escolher o que a gente vai fazer nessas 24 horas é o que a gente não vai fazer. E eu penso que é aí que entra o planejamento estratégico, sabe, para uma rede de lojas. É ajudar um dono de uma rede de lojas a entender o que ele não vai fazer. Não é só o que ele vai fazer, é o que ele não vai fazer. É onde ele não vai gastar tempo. É onde ele não vai gastar energia. É onde ele não vai colocar a energia dele. Por quê? Porque tem um monte de coisa que só suga a sua energia. Tem um monte de atividade que uma pessoa mais barata pode fazer. Tem um monte de atividades que no final das contas, quando você olha, depois de passar 2, 3 horas, você fala, cara, o quanto isso fez minha empresa crescer? Nada. Poxa, então você não deveria ter feito isso. Exatamente. Mas não tem quem faça. Então tá na hora da gente começar a subir essa régua. Né? Eu não posso contratar mais um gerente. A pergunta é outra. A pergunta é quanto a mais que eu preciso vender em 2024 para ter um gerente a mais? A pergunta é quanto a mais que eu preciso vender para ter uma pessoa de marketing? Quanto a mais eu preciso vender para ter um supervisor correndo loja? Quanto a mais que eu preciso vender para ter uma secretária ali me ajudando a fazer coisa ali que toma um tempo precioso da minha vida e que outra pessoa poderia estar ganhando dinheiro, inclusive, né? Você poderia estar empregando uma pessoa a mais para isso. Então a pergunta não é só onde você tem que colocar o seu tempo. É o que você não vai fazer no seu dia a dia, como líder, como dono de rede de loja. E o planejamento traz essa clareza do que é prioridade. Por quê? Porque o planejamento, no final das contas, ele vai te dizer na prática o que vai fazer a tua rede faturar o próximo milhão. E o que não vai.
E aí você pode tomar a decisão, opa, aqui eu não vou colocar tempo, aqui eu não vou colocar energia, aqui eu vou colocar. Não vou participar dessa organização, não vou participar dessa reunião. Preciso participar dessa reunião, preciso fazer agenda com os principais fornecedores, preciso visitar os meus top 10 fornecedores pessoalmente para construir relação, para ganhar margem, para conseguir negociações melhores, entende? Isso leva tempo. Sim. Para fazer isso, o que eu não vou fazer? E é exatamente o que nós falamos, né, inclusive para muitos empresários, né, que vocês não precisam abraçar o mundo, carregar tudo nas costas. Continuando aqui, como que os lojistas podem começar o ano de 2024 acelerando as suas vendas e estabelecendo uma base sólida para o crescimento do ano todo? Bom, primeiro tendo um plano para o ano. O primeiro passo é tendo um plano com as metas certas. Não dá para começar 2024 sem um plano claro de metas, um plano de compras, um plano de marketing e um plano para as pessoas. Inclusive, preocupado com essa situação, que muitos lojistas iriam começar o ano sem um planejamento estratégico, nós decidimos aqui, junto com a equipe da Rede Milionária, parar tudo e realizar uma Masterclass dividida em 3 noites, agora no mês de dezembro, onde nós vamos compartilhar um plano prático para fazer redes de loja faturar o próximo milhão em 2024. Então, para quem está nos assistindo aqui no YouTube, para quem está ouvindo a gente no Spotify, dias 11, 12 e 13 de dezembro, eu estarei ao vivo aqui, ó, nessa sala aqui do podcast, compartilhando na prática o passo a passo de um planejamento estratégico para fazer redes de loja faturar o próximo milhão em 2024. Você vai sair dessa Masterclass com um plano prático. Nessa Masterclass eu vou te mostrar quais são as 5 oportunidades secretas que a maioria das redes de loja usa e que muitos lojistas não sabem, que fazem faturar o próximo milhão. Quais são as 4 principais ferramentas que aceleram o faturamento milionário? E, acima de tudo, como fazer recorde de vendas, faturamento de Black Friday em qualquer época do ano em 2024. Esse é um evento online, gratuito, exclusivo para donos de redes de loja. Para você se inscrever, a gente vai deixar aqui, ó, embaixo, na descrição desse vídeo, o link. Tá? Você vai procurar ali, ó, inscrição Masterclass, o plano 2024. Tá? Você vai clicar ali e vai se inscrever gratuitamente. Se você está ouvindo a gente no Spotify, é bem simples. Você vai me chamar no Instagram, no direct, e falar de novo, eu ouvi o seu podcast e eu quero fazer parte dessa Masterclass que você falou do plano. E eu te mando o link para você se inscrever. Então, para mim, Amanda, primeiro passo é ter um plano. E no próprio plano a gente vai pensar quais são os recursos e pessoas que eu preciso. Né? Porque o plano, ele é o desenho. A partir do plano a gente começa a desdobrar recursos humanos, recursos financeiros e ações que eu preciso para fazer esse plano sair do papel e para a prática e, de fato, fazer o próximo milhão. E quais estratégias os lojistas podem adotar para manter um ritmo de crescimento mês após mês, até mesmo naqueles meses mais desafiadores? Para mim, a melhor estratégia para manter um ritmo de crescimento em 2024, mês após mês, inclusive aqueles meses considerados difíceis, é você implementar um calendário milionário numa rede de lojas. Por quê? Porque quando você cria o calendário milionário, mês após mês, você identifica os meses ruins, que não necessariamente são meses ruins. São basicamente meses que nos anos anteriores nós erramos na estratégia. Ah, mas tem influência do mercado. Beleza. Eu sei que o mercado vai cair naquele mês. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso usar um produto mais popular, fazer uma promoção mais forte, ter uma condição de pagamento mais atrativa. Eu preciso trazer uma solução para o mês ruim. Sim. E eu posso pegar os meses bons e naqueles meses que são bons para nós, lembrar que eles são bons também para quem? Para o concorrente. E nesses meses também fazer uma campanha mais forte para tomar cliente do concorrente, para conquistar cliente do concorrente. Por exemplo, lá no Dia das Mães, o mercado todo, de forma geral, vende bem. E se você fosse lá e abocanhasse em maio um pouquinho mais do mercado do seu concorrente? E se lá na Black Friday de 2024 você abocanhasse um pedaço maior do seu concorrente? E se lá em junho, julho, quando seu concorrente faz uma campanha muito forte, porque é o mês forte da sua região, você fizesse uma campanha mais forte ainda e abocanhasse um pouco mais do mercado do seu concorrente? Ou seja, o calendário milionário é um instrumento, a ferramenta para melhorar meses ruins, para potencializar meses bons e para ter recorde de vendas o mês todo. Te dando um exemplo, Irene, da Zapataria, que é uma loja uma boutique de calçados. E que ela tinha meses péssimos, que ela vendia muito Natal, janeiro despencava. Começou a implementar o calendário milionário. 1º de janeiro, ela teve um recorde de vendas. Em março, fez venda de Natal. Olha que loucura. Ela fez a mesma venda de dezembro em março. Por quê?
Não teve milagre, não teve virada de chave. Mágica. Teve ação, teve marketing. Sim. Teve campanha de atração de cliente novo, teve reativação de cliente antigo, teve meta usada, tudo puxado pelo calendário milionário. Uma programação de marketing e vendas que faz vender todo santo dia. Não por milagre, não por mágica, mas por ação, por marketing inteligente, por oferta agressiva, por incentivo para o time de vendas. Então, para mim, o calendário milionário é a melhor ferramenta para isso. Você pode sugerir outras práticas ou estratégias que os lojistas devem considerar para garantir o seu faturamento milionário o ano todo, independente do segmento de loja? Olha, sem dúvida, uma boa prática para garantir um faturamento milionário em 2024 vai ser diversificar os canais de aquisição de cliente. Por quais canais nós conseguimos conquistar, trazer clientes para a nossa rede de lojas? Tradicionalmente, existem alguns canais que a gente utiliza de publicidade, de marketing, anúncios digitais, show de bola. Tá? O meu convite é para que a gente amplie esses canais. Então, por exemplo, as lives de venda têm se mostrado um canal eficiente para chegar a novos clientes e reativar clientes antigos, para pegar aquele cara que é só seguidor e fazer dele um cliente. Então, se isso é um bom canal de aquisição, vamos melhorar. Vamos fazer uma baita agenda de lives. Vamos fazer lives super bem divulgadas, bem produzidas, com boas ofertas. Vamos entender se dentro do nosso negócio, por exemplo, tem outras empresas. Para a gente começar a ter um vendedor externo, ter um vendedor focado só para atender empresas, a fazer um atendimento B2B, com uma meta, com uma agenda de visitas, com uma agenda de relacionamento, com uma identificação de possíveis empresas compradoras de pedidos maiores. Isso é um outro canal de aquisição de clientes. Vamos identificar se tem oportunidade de fazer lojas temporárias. Então, por exemplo, o Juan, da rede John Rogers, faz parte da mentoria Rede Milionária, crescendo absurdamente ano após ano. No último ano, no mês de maio, o que ele fez? Ele criou uma loja temporária de liquidações do shopping, onde ele tem uma das suas lojas. Então ele viu que tinha lá uma loja parada, lá, uma loja fechada. Ele foi lá, chorou para o shopping, conseguiu por um aluguel irrisório, pegou produtos que estavam encalhados nas lojas e montou um outlet temporário. Ou seja, ele fez uma loja temporária, outro canal de aquisição de cliente. Foi um sucesso, explodiu de vender. Outro ponto, o próprio WhatsApp. Eu venho insistindo, o WhatsApp como loja. O WhatsApp não como um canal ali que é um problema, que fica sem resposta. O WhatsApp que ali fica sem demora para responder. Não, o WhatsApp como loja. Que tenha um software que te ajuda a fazer um atendimento imediato, que mapeie o atendimento, que distribua o atendimento entre vendedores ou dedicados ao WhatsApp ou vendedor de loja, que alguém, como líder do WhatsApp, gerencie o tempo de atendimento, a taxa de conversão, que o marketing faça anúncios específicos para o WhatsApp, para trazer cliente, não só o cliente que busca, porque achou no Google, porque já tem o telefone da loja. Não, anúncio o dia inteiro bombando, jogando cliente para o WhatsApp. Clique e converse com a nossa equipe. Clique e comece o atendimento agora. Anúncio bombando o WhatsApp. Então, entender o WhatsApp como mais um canal de aquisição. Vou te dar um exemplo prático. Terça-feira passada eu ia viajar e os meus AirPods quebraram. Então, um dos lados ali está fazendo um ruído insuportável. Até quando ele estava desligado e eu estava falando com ele, ele tremia e fazia um barulho de caixa de som estourada. E eu entrei na internet para procurar ali um lugar que eu poderia comprar e tal. E eu notei que na Vivo, na loja da Vivo, era mais barato. Mais barato, inclusive, do que esses sites, né? Esses sites famosos. Eu falei, bom, eu lembrei que tinha uma loja da Vivo no shopping onde eu treino, do lado da minha casa, onde eu treino todos os dias. E às 10 horas da manhã, a hora que abriu a loja, eu mandei mensagem. Não abri antes, eu mandei antes. Eu mandei na hora que abriu a loja. Olá, tudo bem? Você tem AirPods segunda geração, assim assado? Pronto, entrega? Se sim, qual o valor? Eu já estava comprado. Era só o cara dizer, tal valor, eu te entrego o que eu comprava. Eu não estava pesquisando, eu não ia ficar nem pechinchando porque eu já sabia o valor. Eu já tinha pesquisado. Tá? E até porque Apple é padronizado o valor. Deu 11h30, ninguém respondeu. Aí eu mandei mensagem para Vivo do shopping Vila Romana, que é outro shopping. A mesma Vivo. Demorou 1 hora. Meio-dia o rapaz me respondeu. Olá, eu sou o fulano, sou da Vivo. Falei, você tem AirPods segunda geração? Assim, aí ele fez uma pergunta que eu achei a pergunta super errada, mas paciência. Ele falou assim, não é o mais caro que você quer, né? Tipo, ao invés de perguntar, você tem um modelo em mente? Ou você quer aquele modelo Pro ou você quer o modelo X? Né? Ele já partiu do pressuposto que eu queria o mais barato. Aí eu falei, olha, eu quero o melhor porque eu uso para fazer lives, eu uso para viajar. Quer dizer, para mim é um material de trabalho.
Sim. Né? Eu não quero mais barato. Eu não quero mais simples. Eu quero melhor. Porque quando eu vou fazer uma live para os nossos lojistas, eu quero que o som seja perfeito. Quando eu vou fazer um vídeo para minha audiência no Instagram, eu quero que o som seja perfeito. Então eu quero o melhor para minha audiência. Eu não quero mais barato para minha audiência. Né? Faz parte do meu trabalho. Eu falei, não, eu quero o Pro. Aí eu mandei uma foto para não ter erro. Eu quero esse aqui, ó, que fica bem grudado no ouvido e bem travado, assim, ó. Eu tô viajando no aeroporto, aquela confusão, aquele barulho. Eu tô com o meu AirPod maravilhoso, não ouço nada, né? Tô no céu. Tô no avião, criança chorando, a turbina, a confusão. Eu tô no meu AirPod, não ouço nada. É maravilhoso, tá? Chego em paz no meu destino. E aí, o rapaz falou, tem. É 1.899, parcela em até 10 vezes. Eu falei, tem algum diferencial à vista? Não, esse é o preço. Então tá bom. Então manda o link de pagamento, que eu vou fazer o pagamento agora e já vou mandar o motoboy buscar. Mandou o link em 15, 20 minutinhos, paguei, mandei o comprovante para ele. Ele falou, ok, tá liberado. Chamei o motoboy, paguei lá vintão pro motoboy, que eu já conheço. Foi lá, buscou, deixou na minha casa, porque daí do escritório eu ia passar em casa, pegar a mala para ir para o aeroporto para viajar para Curitiba. Sim. Quando eu estava no aeroporto, às 7 horas da noite, a outra Vivo te respondeu. A outra veio responder. Gente, eram 9 horas depois do meu contato. Demorou 9 horas para a primeira loja responder. E sabe qual foi a pergunta dele? Tenho e está na Black Friday 1.199. O que estava na Black Friday era mais barato, né? Não era o que eu queria. Tenho e está na Black Friday 1.199. Eu falei, amigão, você já perdeu a venda. Seu colega da outra loja vendeu. Ou seja, eu faço esse alerta só para te dizer, você que é lojista, quanto dinheiro você deixou na mesa em 2023 e quanto você tem o perigo de deixar em 2024 por não olhar o WhatsApp como uma ferramenta de venda. Essa loja perdeu uma venda de quase R$2.000. Quase 2 mil, não é uma vendinha de R$20, não. É R$2.000, demorou 9 horas para alguém se mexer. Não existe 9 horas de espera em 2024. O teu cliente não tem esse time, ele não tem essa paciência. Se era para esperar 9 horas, eu entrava no e-commerce, comprava no e-commerce e recebia em casa 2 dias antes. Eu tinha pressa, eu tinha que viajar, eu tinha uma urgência. E se fosse um remédio, por exemplo, eu teria urgência. Exatamente. E se fosse um presente, eu teria urgência. Então é entender quais são os canais de aquisição de cliente que eu preciso ampliar em 2024. Para atender mais rápido, para converter mais rápido, para não perder venda e para atender os clientes em mais canais, além daqueles que eu tenho hoje. Isso aumenta a aquisição de cliente e, claro, aumenta o faturamento. E como que a capacitação da equipe desempenha um papel crucial no planejamento de 2024? Quem que vai fazer o próximo milhão de faturamento em 2024 numa rede de lojas? Cada vendedor em cada atendimento. Ou seja, numa rede de lojas, o teu crescimento milionário, o teu crescimento de faturamento vai ser o resultado da qualidade de cada atendimento de cada vendedor. Então, quando eu penso assim na qualificação, tem um dono de loja que fala assim, mas é fogo, porque a gente dá treinamento, a gente prepara, aí o cara logo sai. Não, eu entendo essa frustração. A gente tem essa frustração aqui na empresa. Às vezes você está lá preparando alguém e de repente a pessoa quer sair. Agora, não é muito mais caro, não é muito pior uma pessoa incompetente ficar? Porque se você está achando caro se treinar, se desenvolver, participar de uma mentoria, participar de uma imersão, participar de um programa que vai te atualizar, e se você está achando caro desenvolver as pessoas que trabalham com você, então experimenta o curso da ignorância. O problema não é você treinar o funcionário e ele sair da sua rede de lojas. O problema é você não treinar e o cara ficar. Ficar fazendo errado. Ficar fazendo um resultado medíocre. Ficar puxando teu resultado para trás. Então o desafio é como é que você desenvolve as suas pessoas na sua rede de lojas e tem o que a gente chama na rede milionária de time milionário, que é um time realmente entregador de resultados, um time que bate meta, um time que entrega aquilo que foi contratado para fazer. E como é que você cria um ambiente de reconhecimento, respeito e boa remuneração para que as pessoas queiram ficar com você mais tempo. Não é garantir que todo mundo vai ficar, mas como é que você diminui a rotatividade? Porque rotatividade, numa rede de lojas, muitas vezes é sinal de um ambiente ruim e que paga pouco, né? Então, mais um motivo pelo qual uma rede de lojas precisa crescer muito em 2024. Porque quanto mais ela vende, mais comissões ela paga para o seu time, melhores salários ela pode pagar, diminui a rotatividade e, claro, melhora o resultado. Muito bom, Dino. Então, fica novamente o convite, né, para a Masterclass que vai acontecer nos dias
11, 12 e 13 de dezembro, ao vivo, Masterclass, o Plano 2024. Uma Masterclass exclusiva para donos e donas de rede de loja, onde a gente vai te entregar um plano prático para você faturar o próximo milhão em 2024 na sua rede de lojas. Repita, ela é gratuita, mas ela é só para quem estiver inscrito. Tá? Vai ser pelo YouTube, mas você vai ter que estar inscrito, senão você não vai ver ela, você vai poder participar. Para você se inscrever, você vai clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá? Tem um link aqui específico para a sua inscrição. Ou você me chama no Instagram, fala, Dino, eu vi lá o podcast, eu quero me inscrever na Masterclass, o plano, e eu te mando o link. Fechou? Muito bem. E aí, animado para 2024? Com certeza. Vai ser ou não vai ser nosso ano? Vai ser com certeza nosso ano. Vai ser demais. Amanda, obrigado por mais um podcast. Eu que agradeço. E você que acompanhou a gente, lembra de compartilhar, porque esse foi foda, hein? Esse foi bom, não foi? Não, esse foi muito bom. Eu adorei, caramba. Então, ó, lembra de compartilhar esse podcast com seu sócio, com a sua sócia, com aquele grupo de lojistas, aquele grupo do shopping, da CDL, do Sebrae. Manda aí pros grupos, porque bora fazer o varejo crescer em 2024. E para você que acompanha a gente mais podcast, muito obrigado. Lembra de me seguir no Instagram, eu sou @DinoGueno e @Mentoria Rede Milionária. E até o próximo podcast Rede Milionária.